E agora a gente vai direto para os Estados Unidos chamar o Eliseu Caetano, porque parece que a postura do presidente Lula sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos continua também repercutindo pelo mundo. Dessa vez foi um vencedor do Nobel de Economia que defendeu a postura do nosso presidente. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. Boa tarde, meu amigo, bem-vindo em tempo real. O que ele falou sobre Lula? Oi, Márcia, muito boa tarde para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real, com tudo aquilo que é notícia aí no Brasil e também aqui no exterior, né? A gente vem chegando com essa notícia direto dos Estados Unidos, porque, como você bem disse, a situação envolvendo Brasil e Estados Unidos nesse tarifaço está rendendo bastante, e não apenas aí ou aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Dessa vez, a mais recente crítica internacional à política comercial dos Estados Unidos veio do ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o Paul Krugman. Ele classificou como bullying a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas unilaterais a parceiros comerciais estratégicos, incluindo aí o nosso país, o Brasil. Em um artigo publicado, Krugman não só condenou a estratégia protecionista adotada pela Casa Branca, como também elogiou a reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o economista, ao se opor abertamente às tarifas, Lula tem razão de denunciar o comportamento dos Estados Unidos, que, segundo ele, agem de forma coercitiva em nome dos interesses internos. Krugman citou ainda diretamente a declaração de Lula, feita no Palácio do Planalto na última semana, aquela na qual o presidente brasileiro criticou a decisão americana de sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros. Para o Nobel de Economia, esse tipo de medida tenta forçar parceiros comerciais a aceitarem regras ditadas por Washington. E, segundo ele, isso ainda representa uma ameaça à ordem mundial multilateral. Krugman defendeu ainda que o Brasil e outras nações busquem fortalecer alianças econômicas alternativas e que diversifiquem os seus mercados de exportação como resposta ao isolacionismo norte-americano. É claro, Márcia e Bruno, que a fala de Paul Krugman reverberou principalmente entre economistas e diplomatas após a confirmação de que Trump estuda estender as tarifas a outros setores da indústria brasileira, caso não haja um alinhamento mais rígido com as normas de origem americanas. O governo Trump, como a gente tem acompanhado, vai impor essas tarifas de 50% para alguns produtos brasileiros a partir do próximo dia 1º de agosto, ou seja, a partir da próxima sexta-feira. E até por isso, o nosso companheiro Bruno Pinheiro estava agora há pouco atualizando todas as informações, as notícias vindas lá da capital americana de Washington, D.C., com relação a essa comitiva brasileira que segue lá e que vai ter compromissos, Márcia, ainda hoje e amanhã. Inclusive, amanhã vai haver uma coletiva na Embaixada do Brasil em Washington. Na matéria de Bruno Pinheiro, agora há pouco, a gente viu a embaixadora Maria Luísa Viotti, que, segundo consta por aqui, corre o sério risco de ter que deixar o país caso os Estados Unidos e o Brasil rompam as relações. A gente vai seguir acompanhando isso, Márcia. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Continua por aí, porque agora, gente, vamos repercutir quais os efeitos para a economia global dessas medidas. Vamos chamar ao vivo a economista e professora da FGV, Carla Bene, que vai entrar agora em tempo real com a gente. Carla, muito bem-vinda, obrigada pela participação mais uma vez. Eu fiz uma listinha aqui, Carla, de países que já acertaram com os Estados Unidos, além da União Europeia, que foi o mais recente, né, com vários países, Japão, Filipinas e Indonésia. O que eu vi em comum entre esses acordos? Eles abriram mercados, tiraram barreiras comerciais. O Brasil também não pode negociar nesse sentido? Por exemplo, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas, por exemplo, a nossa soberania, o PIX, a gente não abre mão. Existe um tipo de negociação nesse sentido, Carla? Olha, o Brasil está aberto, né, a negociações, como vocês já amplamente anunciaram isso. Então, a negociação ela continua, a mesa está aberta e há uma diferença, Márcia, entre os outros países e o Brasil, quando o Brasil ele não apresenta um resultado negativo no balanço
com relação às nossas contas. Ou seja, os Estados Unidos, eles têm o benefício de que a gente gasta muito mais com eles do que eles conosco. Então, nós somos deficitários na nossa balança. Então, esse já é o primeiro ponto que vai mudar um pouco a conversa, né? Mas, para além dessa questão, o que basicamente o presidente Trump deseja é algo que ele possa apresentar como vitorioso. Então, nessa negociação, é aqui que está o X da questão, né? O que o Brasil tem para oferecer para o governo americano de uma forma que ele possa anunciar como ele ganhou, digamos assim, a disputa. E como nós temos uma mistura de questões políticas com questões econômicas, fica muito difícil, Márcia, porque isso daí se mistura. Então, quanto que o Brasil pode fazer de investimentos lá nos Estados Unidos para fazer essa apresentação, digamos assim, isso tudo é possível, só que vai ser muito mais por setor do que de uma forma, digamos assim, globalizada. Eu estava conversando com alguns representantes, tanto do Ministério da Agricultura, de uma ala do mercado externo, na verdade, e que eu ouvi que eles não estão conseguindo contato nem mesmo com a representação aqui, com a embaixada, e que o foco agora é na abertura de novos mercados. Isso reflete aqui dentro, no quesito econômico, nessa tentativa de encontrar novos mercados. Enquanto isso não acontece, a gente vai conseguir ver um resultado na economia, um impacto aqui dentro? De que forma que vamos sentir esse reflexo, Carla? Olha, Bruno, o que a gente tem observado é o seguinte: como o governo Trump, ele veio, né? A proposta do Trump era essa, ele veio extremamente agressivo, belicoso, e essas elevações de tarifas que são feitas para todos os países, de uma forma geral, elas extrapolam o campo específico do comércio internacional. Então, o que isso produz? Exatamente isso que você falou. Se você é um exportador brasileiro, a tua preocupação agora é arrumar novos parceiros, porque durante o governo Trump você vai ter uma indecisão muito grande, e isso já está acontecendo, Bruno. Os exportadores estão buscando novos parceiros individualmente e o próprio Brasil. No entanto, que o governo brasileiro recentemente abriu o mercado de carnes, por exemplo, para o Vietnã e para o México. Então, nós estamos fazendo outras parcerias comerciais porque o próprio governo americano ele está provocando uma falta de credibilidade. No entanto, que ele ameaça, recua. Então, isso daí é um movimento que a gente tem. Que interessante, eu peguei uns dados agora para a gente poder conversar. O dólar está tendo a maior queda desde a década de 70. Então, esse é um reflexo do quê? De investidores que estão indo para outros países justamente por causa da instabilidade do governo americano. Agora, Carla, eu vi que a Ursula von der Leyen, que foi a que negociou com o Trump no final de semana a União Europeia, os acordos fechados com a União Europeia, ela disse em algumas entrevistas: eu espero que Trump mantenha a sua palavra e que essa tarifa se estenda durante todo o governo dele. Existe um medo e uma instabilidade do mercado de que Trump queira renegociar daqui a 6 meses e imponha mais tarifas e mais tarifas. Você analisa dessa forma também? Sim. E o pior é que não é assim, não é uma análise específica minha ou dela propriamente. É o próprio reflexo dele. No entanto, que se você pegar a negociação dele com a China agora, nesse exato momento, qual que é o objetivo? Ver se prorroga por mais 90 dias, porque a possibilidade de você fazer um acordo duradouro, ele é muito instável. Então, sim, Márcia, é exatamente isso que está acontecendo, porque internamente, o governo Trump ele tem uma grande pressão enorme, que é a de apresentar esses acordos, porque ele tinha anunciado 90 acordos em 90 dias e ele não está entregando esse volume todo. E quanto que isso vai começar a refletir nos preços internos, porque ele pode ter que recuar. Então, dificilmente esses acordos serão garantidos até o final do mandato dele.
E a instabilidade econômica vai ser global, né,